Olá, meus amigos, tudo bem? Tem uma situação aqui para vocês. Imaginem que vocês se encontrem diante de uma causa que vocês consideram justa, só que essa causa, digamos assim, está em disputa entre dois inimigos, um fraco e um forte. E o fraco é aquele que tem a mesma opinião que você. O fraco é aquele que está alinhado com seus próprios valores. E você escolher aquela causa, escolher defender aquela causa, é se alinhar com esse mais fraco. E o mais forte, que é mais forte inclusive do que você, te ameaça, dizendo que se você alinhar com esse mais fraco, você se tornará inimigo dele também. Essa é a essência de uma das peças do Eurípides chamado Os Heráclidas. Quem são os Heráclidas? Eles são os filhos de Hércules. Então Hércules já está morto, tá? E o seu antigo companheiro Iolau, seu velho companheiro, já idoso, junto com a mãe de Hércules, Alcmena, eles fogem com as crianças, já que o primo irmão de Hércules e seu grande inimigo Euristeu quer matá-las para evitar que elas cresçam e possam se vingar de tudo que ele fez com Hércules e etc. E eles vão fugindo de cidade em cidade, e a cada cidade que eles encontram refúgio, os enviados de Euristeu aparecem e ameaçam aquela cidade, que se eles derem proteção aos filhos de Hércules, eles serão atacados e a cidade os expulsa. Então eles continuam sempre sendo refugiados. Ou seja, à medida que vão concedendo, Euristeu vai avançando. Até que eles chegam em Atenas, se refugiam no templo da deusa e encontram proteção com o rei de Atenas na época, o Demofonte, tá? Que naquela época Atenas era o símbolo da liberdade, né? Da cidade livre. E novamente o enviado de Euristeu aparece e faz a mesma ameaça, né? Ele diz, aqui por exemplo, expede da terra os de Euristeu e não usaremos o braço violento. Ele está ameaçando o rei Demofonte. E aqui é onde ele coloca a situação que eu estou falando. Deixe-nos levar os meus, e tem Micenas. Micenas era o reino de Euristeu, a cidade de Euristeu, né? Euristeu era o rei de Micenas. Então, deixe-me levar os meus, e tem Micenas, ou seja, tem a amizade de Micenas. Não sofras isto que amas fazer, quando pode escolher melhores amigos, preferir os piores. Então, essa situação que se coloca com o Demofonte. E Demofonte, dentro da tradição libertária de Atenas, ele rechaça e diz que não vai ceder à chantagem de Euristeu, que então, o emissário de Euristeu, que vai retornar a Micenas e diz que vai voltar com o próprio Euristeu e o exército de Micenas para derrotar Atenas, tá? E Iolau apela, nessa hora Iolau apela para Demofonte e diz: se assim for e se preferirem tuas falas, não conheço sua coragem e natureza. Ou seja, se Demofonte der ouvido ao emissário que ameaça, não conheço a tua coragem e natureza. Preferirás a morte, pois entre os nobres, ou seja, as pessoas nobres de espírito, considera-se antes o respeito que a vida. O que acontece é que os oráculos preveem que Atenas vai vencer a batalha, mas desde que faça o sacrifício de uma virgem, né? E aí Demofonte titubeia, porque ele não sabia ainda do preço a pagar, e o sacrifício teria que ser o símbolo da virgem, né? O símbolo do inocente, teria que sacrificar uma criança inocente, e ele diz a Iolau que não poderia sacrificar nem a própria filha, nem uma filha nobre de Atenas, para uma causa que na verdade não era dele, que, digamos assim, eles não teriam nada a vencer com essa causa. Iolau entende a situação, né, e lamenta, vai novamente ter que fugir e procurar uma nova cidade. E é quando tem o turning point da peça que aparece a filha de Hércules, que é Macária, e que se coloca disposta a se sacrificar. Ela diz que como é que ela poderia continuar a viver, né,
se Atenas fosse derrotado por falta de um sacrifício, ou se eles tivessem continuado fugindo e acabassem todos mortos, se ela tinha ao alcance dela o poder de dar a vitória para Atenas. Então ela queria sacrificar. Iolau e Demofonte tentam demover a ideia, diz que Hércules tem outras filhas também, então é possível fazer um sorteio para ver quem seria sacrificada, mas ela rechaça. Ela diz, não tire esse mérito meu de me sacrificar por algo que eu acredito. Então não faça por sorteio o que eu posso fazer por boa vontade. Eu fiquei com essa peça na cabeça, com essa situação, porque me chamou algo de mais atual, né? E logo eu entendi o que. Eu tinha acabado de assistir na semana passada o filme Darkness Hour, né? Que conta a história do Churchill nos primeiros dias da guerra, e eu vi que é exatamente a mesma situação. Então veja bem, a Europa está, né, sendo derrotada, então existe uma causa justa em jogo, que é a causa da liberdade, e os filhos de Hércules podem ser o símbolo da própria Europa, em particular da França, né? Então eles estão à mercê de Euristeu, a Alemanha nazista, né? E a Inglaterra, que está de fora, é quem pode protegê-lo, mesmo que não pareça que teria força para derrotar Euristeu. Então a própria Inglaterra seria a figura do Demofonte, né, que está ponderando a situação, que numa primeira instância manda seu exército para a França para lutar junto com os franceses, mas depois começa a entender o preço que lhe será exigido para continuar apoiando essa causa, né, que será o sacrifício de uma virgem, ou seja, o sacrifício do seu próprio povo, o sacrifício dos seus inocentes. E o velho Iolau, né, que se coloca ao lado dessas crianças e tenta convencer Demofonte de dar esse refúgio, é a figura do próprio Churchill. Então Churchill, na figura de Iolau, que também é um velho, né, é quem está se colocando ali em defesa daqueles inocentes, dos suplicantes. E essa situação que a Inglaterra se viu. E, como mostra o filme, né, colocado na versão do filme, o velho Iolau, Churchill, está prestes a capitular, né? Ele viu que realmente não tem jeito, vai ter que ser feito um grande sacrifício, e que eles não têm força para aquilo. O sacrifício poderia ser a própria independência, né, da Inglaterra, embora ele soubesse que ele estaria apenas trocando, porque ceder a Hitler naquele momento também seria perder a independência da Inglaterra. E o turning point que aparece no filme, que aí é uma licença poética, mas é o que mostra no filme, que é aquela cena do metrô, em que a Macária, ou seja, o povo, diz que quer fazer o sacrifício e não aceita que decidam por eles. Eles querem lutar até o final. É interessante que na peça, o Iolau ele vai para a guerra. Tá? Ele pede aos deuses que por um dia lhe conceda a juventude para poder lutar contra Euristeu. E ele é que acaba capturando Euristeu. Que também é o que acontece com o próprio Churchill. Churchill é um velho, idoso, né, que está naquela situação que ele alertou que poderia acontecer o tempo todo. Ele disse que aquilo ia acontecer, e por causa disso é colocado como primeiro-ministro, né? Mas o seu próprio partido quer chutá-lo dali o mais rápido possível para poder fazer a paz com a Alemanha. E a posição, digamos assim, mais confortável para o Churchill naquele momento seria: quer saber? É isso que vocês querem? Então façam. Renuncio ao primeiro-ministro, porque eu estou aqui para guerrear, vocês não querem. Então façam a paz, e depois, quando o desastre acontecer, ele poderia dizer: eu não avisei, eu não falei, e poderia sair bem nessa história sem ter que se sacrificar. Mas o próprio Churchill se sacrifica, o próprio Churchill se coloca, né, resolve continuar como primeiro-ministro, enfrentando uma derrota que parecia iminente. Poderia ser o primeiro-ministro que perdeu a independência da Inglaterra, mas os anos de 40 a 45 mostram que ele se tornou jovem novamente. Ele liderou a Inglaterra com uma grande energia, né, apesar da sua idade. Então Churchill, como Iolau, por um dia ou por 5 anos, ele se tornou jovem novamente para proteger seu povo. Então,
O interessante dessas peças antigas, né, é que elas nos mostram a verdade da natureza humana. E ela nos mostra que essas situações são reais, tanto que aconteceu. Então você pode ter que optar por uma causa justa, se alinhar com o mais fraco e ter que enfrentar o mais forte. E na nossa vida nós nos deparamos com isso várias vezes, né? Na escola, na hora de proteger o companheiro mais fraco, na hora de se colocar do lado de um irmão, na empresa, enfrentando às vezes a demissão por se colocar uma posição de coragem em defesa de alguém que está sendo injustiçado. Então essas coisas são situações típicas das vidas e por isso mesmo essas peças são tão importantes. Então façam um favor a si mesmo, leiam essa peça do Eurípides, os Heráclitas, e comparem com o filme do Churchill, vocês vão ver que tem muita semelhança. Então esse é o recado de hoje, um grande abraço a todos.